Bom, dando continuidade à minha série Neumann Entrevista, estou aqui com o deputado de 500 projetos. Quem é o deputado de 500 projetos? Quem é o deputado de 500 projetos? Hein, deputado? Quem é? Alexandre Frota! Alexandre Frota, bom fim de semana para você, Alexandre, boa semana. Vamos ficar em contato com os inscritos e os não inscritos do canal José Neumann e Pinto. E a entrevista da semana é com o Alexandre Frota, que completou o recorde de 500 projetos em 1 ano e 10 meses na Câmara dos Deputados e que vem aqui nos falar um pouco sobre a sua presença na Câmara dos Deputados, depois de sua atuação política a favor da candidatura de Jair Bolsonaro, da sua militância política antes da eleição, e que agora eu acho que se encontra diante daquilo que o grande romancista americano William Styron batizou muito bem de A Escolha de Sofia, né? Aquele romance da mulher que chega do campo de concentração e tem que escolher um dos 2 filhos, um que morre e o que vive. Aí, Alexandre, o que é que a Virgem de Guadalupe, que está aí no seu peito, está lhe soprando? Você vai votar em Arthur Lira, apoiado por Bolsonaro, ou em Rodrigo Maia, que se dispõe a rasgar a Constituição para disputar a reeleição à presidência da Câmara dos Deputados ao lado do senador fraudulentamente eleito Davi Alcolumbre na presidência do Senado? Qual é a tua opção, deputado Alexandre Frota? A minha opção nesse momento, com certeza, não será no Arthur Lira e também não será no Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia não será reeleito, né? Nós estamos trabalhando com outros nomes para a eleição da Câmara. Inclusive, no ano passado, lancei até o nome do Alessandro Molon. Eu acho que o Arthur Lira é um cara que, né, vem aí do PP, seria hoje uma opção para o Bolsonaro, seria uma opção para o governo, né? O Arthur Lira, que faz parte desse centrão, dessa base alugada, comprada pelo Bolsonaro, né? Que se vendeu para o centrão, foi rendido, né, pelo centrão. Bolsonaro foi rendido. Hoje, eu costumo dizer que o Bolsonaro é o vice-presidente, o presidente é o Ciro Nogueira, presidente do PP. Né? Tamanho as medidas que eles têm tomado. Entre elas, a indicação do Cássio Nunes, que foi uma indicação também, né, feita e apoiada pelo Ciro Nogueira. Então, assim, com certeza, eu não vou votar no Arthur Lira e eu tenho trabalhado junto com outros parlamentares para apresentar, na época, né, um nome que possa ser diferente do que já existe lá. Então, com toda certeza, o Arthur Lira não será uma pessoa que já foi denunciada, né, acusado por recebimento de propina na Lava Jato, enfim, e que a gente sabe que hoje é uma opção do Bolsonaro. E tudo que eu não quero hoje é que a Câmara Federal ela tenha um homem lá que seja comandado pelo Jair Bolsonaro. Ô, deputado, o senhor esqueceu de um nome importante. Tem também o presidente de honra do Centrão. Fala-se muito em Centrão, se esquece que o Centrão é comandado espiritualmente por Paulo Maluf, o símbolo, o ícone da corrupção desde a época da ditadura militar, que o Bolsonaro diz venerar, mas é mentira. O Bolsonaro é um filho espúrio do regime militar, foi um golpista, foi considerado mal militar pelo Ernesto Geisel. Então não vamos nos esquecer que o santo, o demônio inspirador do Centrão, o Centrão é uma forma de disfarçar o fato de que quem está mandando no Brasil é Paulo Maluf, direto de sua casa, em precário estado de saúde e cumprindo pena. E lembrar que o Bolsonaro foi durante muitos anos do PP, né, do próprio PP. Então não me surpreende se no futuro Bolsonaro, que hoje está sem partido, depois de ter destruído o PSL, né, que foi o partido, um dos poucos partidos
que na época deu legenda para que ele pudesse se tornar, né, candidato a presidente do país. Ele praticamente isolou o PSL logo no início da nossa legislatura ali. Ele deixou o PSL de escanteio. O PSL hoje é um partido todo fragmentado, né? Um partido que poderia ter feito uma diferença muito grande, e não fez porque o Bolsonaro queria o partido para ele e tentou, né, recentemente, de novo, uma manobra covarde para tirar o Luciano Bivar, que é o presidente nacional do PSL, né? Tentou tirar o Bivar. Ele fez essa tentativa desastrosa de lançar o Aliança 38, né, que seria o partido que ele gostaria de ter criado, não conseguiu por incompetência, né, por falta de pessoas que acreditassem nesse partido dele. Então, assim, não vai me surpreender, Neumann, se amanhã o Bolsonaro vier a se filiar no PP novamente, né, que é o partido que abrigou ele durante tantos anos, apesar do que eu, como deputado novato lá dentro, o que eu mais ouvi falar é que o Bolsonaro não é um homem de partido, ele vai conforme, né, o vento ventar ali para ele, né? Então, eu ouvi muito isso dentro da Câmara também. O Bolsonaro, você é um deputado de 500 projetos, né? Bolsonaro é o candidato de um projeto só, né? Ao que se saiba, o único projeto que o Bolsonaro fez acabou de ser novamente derrotado no Supremo, que foi o projeto para aprovação de uma picaretagem médica. O Bolsonaro tem uma grande vocação para charlatão, chamado Pílula do Câncer. A Pílula do Câncer é uma picaretagem de um ex-professor da USP, que já morreu, e que foi levada à Câmara por uma aliança formada entre Bolsonaro e Arlindo Quinalha, médico, sindicalista e do PT. E a Pílula do Câncer demonstra também que o Bolsonaro ele não fez nenhuma guinada assim, surpreendente. O Bolsonaro apenas voltou às suas origens quando abraçou o vulgo centrão, que, na verdade, é o malufismo, bolsa-malufismo. Deputado de 500 projetos, Alexandre Frota. O Bolsonaro ele se viu ali num momento totalmente acuado, né? Ele sem base, né? Ele passou o ano passado, o primeiro ano de mandato dele, totalmente sem base, né? Cheio de idas e vindas, brigas, guerras, guerra contra o Senado, guerra contra a Câmara, guerra contra diversos deputados. Enfim, Bolsonaro ele se perdeu ali, colocando ministros, como o próprio confesso de Caixa 2, o Onyx Lorenzoni, demitindo o rapaz que fez lá, o rapaz que fez o Bebiano, né? E, infelizmente, me fugiu aqui a palavra, mas o nome dele, mas o Bebiano que fez tudo, né, que podia fazer pelo Bolsonaro, acabou morrendo, acredito, até de desgosto. Então, assim, foi muito confuso esse início, e vale lembrar, Neumann, logo no início, ali em fevereiro, quando o PSL estava chegando ali, achando que faria alguma diferença, estoura a bomba do Queiroz, né? Logo em fevereiro de 2019. Ou seja, nós iniciamos a legislatura já com esse peso, né? Confusão com aquele ministro, o Marcelo Álvaro, aquele laranjal que aconteceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tudo isso caiu ali como uma bomba dentro no início dessa nossa legislatura, uma série de guerras, aquele grupo dele ideológico
com aquele Olavo de Carvalho, o tal do Alan dos Santos, e mais uma série de pessoas, um ataque visceral que eles fizeram aos deputados na China. A minha guerra começou ali, porque eu nem para a China fui, mas eu defendi os deputados que estavam lá, porque uma pessoa chamada Alan dos Santos ameaçou os deputados de uma maneira visceral, né, de uma maneira agressiva e covarde, dizendo que os deputados tinham ido lá fazer acordos com a Huawei, né, para uma série de denúncias, enfim. E aí eu comecei a bater boca com essas pessoas e, a partir dali, eu me tornei uma pessoa que eles acham que... uma pessoa não grata, um cara que traiu o Bolsonaro. Eu não traí ninguém, eu continuo mantendo o que... Eu sou da mesma maneira que eu entrei lá, entendeu? Eu cheguei lá acreditando no combate contra a corrupção, querendo trabalhar de verdade para tentar, de alguma forma, melhorar, né, algum ponto que eu pudesse dentro de tudo isso que a gente vê dentro da sociedade, né? E quando eu fui o cara que pedi a prisão do Queiroz. Aí foi a gota d'água. O Bolsonaro me ligou, né? Sabe, um absurdo, gritando comigo no telefone, falando que eu queria prejudicar o filho dele, que eu queria prejudicar ele, como é que eu fui para o plenário e pedi a prisão do Queiroz. E eu falei para ele, porra, mas a gente não entrou aqui para combater justamente a corrupção? Você nunca falou sobre isso com a gente, né? Sobre rachadinha, sobre Queiroz. Queiroz foi um personagem que surgiu ali de repente e que fez mudar o curso da história. O Queiroz surgiu, na verdade, em dezembro de 2018, antes mesmo do Bolsonaro assumir, quando o Estadão, o jornal onde eu trabalho, revelou numa matéria de Constância Rezende o relatório do COAF, Conselho de Controle da Atividade Financeira, sim, contendo R$1.200.000 reais de movimento na conta do Fabrício Queiroz. Na conta dele. O telefonema do Bolsonaro para o senhor, deputado, ele é uma espécie de confissão de ligação do Queiroz, sim, com o Flávio, certo? Porque se ele tivesse ficado na dele, ele tinha deixado você fazer e podia concentrar no Queiroz. Eles não fazem isso porque o Queiroz entregará o jornal. Aliás, não precisa mais, porque o Ministério Público do Rio já tem toda a documentação, disso que eles chamam de rachadinha, e eu digo que é peculato, desvio de dinheiro público para privado, corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, que é o crime cometido lá na Alerj. Nessa ocasião, inclusive, segundo informou o empresário Paulo Marinho, que é o suplente do Flávio, o Flávio foi procurado por um delegado da Polícia Federal bolsonarista que disse que a Operação Furna da Onça seria adiado o lançamento dela para que não prejudicasse a candidatura do Bolsonaro. Então, quando se diz que o Bolsonaro não está envolvido nisso, é uma farsa. Esse telefonema é uma prova. E outra prova é o fato de que não se... tem um juiz chamado Helder Fernandes que fez que tomou uma atitude absurda ao impedir a quebra do sigilo dos telefones da Polícia Federal, que poderia comprovar tranquilamente, não fazer a cariação, que é uma coisa ridícula, né? Então, na verdade, o governo Bolsonaro está metido nessa confusão do Flávio e se dedica exclusivamente a inocentar o Flávio. Essa barra. Ele tenta limpar a todo instante, né? Ele tenta limpar, ele mexeu no COAF, ele mexeu na Polícia Federal, ele tentou colocar o Ramagem como diretor da Polícia Federal, ele mexeu no MP no Rio de Janeiro, ele tem mudado o curso dessa história, né, fazendo de tudo para defender o filho dele. É uma vergonha, é um absurdo que isso esteja acontecendo, e eles decidem quando eles vão depor, eles não aparecem para depor, eles mudam as datas, eles pedem para mudar de juiz, pedem para mudar de promotor, né? Ele mexeu em tudo que ele podia mexer, ele tem usado da máquina de uma maneira absurda, né, para poder defender os filhos, e ninguém aqui é criança, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe a maneira como aconteceu. Agora,
a gente vive num país onde os acordos espúrios, né, onde as armações, onde a entrega de grandes emendas, grandes verbas, ministérios, presidências de autarquias, isso tudo, né, cargos espalhados para todos os lados, tudo que o Bolsonaro prometeu, né, para a gente, ele não cumpriu absolutamente nada, muito pelo contrário. Eu te dou um exemplo muito pequeno e óbvio, que ele passou a campanha inteira falando que era um absurdo o gasto que tinha a EBC, que era a TV Lula, que gastava 1 bilhão por ano, que aquilo era um cabide de emprego, e, de repente, ela se tornou hoje a emissora dele, né? Hoje, outro dia, transmitiu uma partida de futebol do Brasil, onde agradecia ao Fábio Van Garten, agradecia ao presidente Bolsonaro, muito obrigado pela oportunidade, inclusive ele está lançando um projeto, quer dizer, tem usado a televisão, né, que ele prometeu. Eu estou citando uma pequena coisa, mas que ele bateu muito nisso. Eu lembro, eu estava lá do lado dele e ele falava da EBC, que era um cabide de empregos que foi criado pelo Lula, que era a TV Lula, que era um absurdo. No entanto, hoje o filho dele tem um programa lá, ele se beneficia das equipes, dos equipamentos, e não vai acabar com a EBC. Só um pequeno exemplo. É um exemplo pequeno, mas importante. Eu quero também lembrar, o senhor falou aí, deputado, dos acordos. Na sexta-feira passada, aliás, na quinta-feira, anteontem, eu participei de uma live com o professor Carlos Alberto de Franco, e nessa live eu denunciei a falsidade da chamada harmonia entre os poderes que está havendo. Não há, deputado, harmonia entre os poderes legislativo, executivo. Não existe. Há cumplicidade. Isso se chama cumplicidade. A eleição de Cássio Conká, a indicação 3 meses antes do Zé Múcio Monteiro sair da presidência do Tribunal de Contas, do Jorginho Oliveira, com 6 anos de advogado. Sim. E agora, sobretudo, essa cumplicidade se manifesta. O Gustavo Aras, Augusto Aras, ele tem também um advogado particular dele, que é o ministro da Justiça, se tornou um advogado particular dele. O André Mendonça, a maneira como ele se posiciona é uma vergonha, né? Ele defende o presidente, mas não defende os interesses do povo brasileiro. Ele é advogado-geral da União. A União inclui os 3 poderes. E é uma demonstração disso que se fala. Na verdade, eles são cúmplices. E agora, mais recentemente, é um caso escandaloso, que eu gostaria de saber qual a sua postura, o que é que o senhor vai fazer a respeito disso, que é a arapongagem, quer dizer, os aloprados do Bolsonaro, que são o Ramagem. O Ramagem é a prova viva de que ele queria interferir na Polícia Federal. Sim. E na ABIN está usando a inteligência. Nesse momento, a ABIN dele está com toda a documentação de uma teoria conspirativa dos advogados de Flávio Bolsonaro, de que há um complô dos fiscais da Receita e que nós estamos pagando arapongas que fazem o mesmo trabalho que os arapongas do PT fizeram e fracassaram em um dossiê contra o Serra, que ganhou a eleição, e que o Lula chamou de aloprados. É o mesmo caso agora. Que atitude o senhor vai exigir da Câmara em relação a esse uso abusivo de inteligência do Estado para defender interesses privados do filho do presidente da República, que não, eles inclusive alegaram, né, deputado, que a família do presidente, o general Heleno, o Ramagem. O senhor tomou conhecimento disso? O senhor vai tomar alguma atitude? A Câmara pode reagir a esse absurdo dos aloprados do Bolsonaro? A Câmara deve reagir, né? O presidente da Câmara deve se posicionar. Eu, como parlamentar, vou preparar um ofício pedindo, né, para que a Câmara ela possa atuar. Isso é mais uma vergonha, é mais uma tentativa de golpe, é um mau uso, né, da máquina governamental a favor do presidente. Isso é uma vergonha, isso não poderia estar acontecendo.
o general Heleno é uma vergonha, ele não poderia estar à frente do GSI. O Bolsonaro usar a BIM, usar o Ramagem, é outra vergonha. Isso mostra como ele é tendencioso, como ele trabalha nos porões daquele Congresso para poder defender a família. Você vê que o Bolsonaro ele quase não trabalha, ele passa a maior parte do tempo traçando estratégias e planejando como que ele vai se safar, né, do que os filhos fizeram, tanto com os ataques virtuais, os lixamentos digitais, o comando daquele gabinete do ódio, como também o Flávio Bolsonaro com essas rachadinhas, apartamentos, corrupção, aquele advogado, o Assef, o tal do Queiroz, a mulher do Queiroz, a filha do Queiroz, né? Aquela quantidade de funcionários fantasmas que o Bolsonaro abrigou no gabinete dele durante os anos que ele foi deputado federal, que nem crachá tinham, nunca apareceram dentro da Câmara dos Deputados. Então, você vê que o Bolsonaro é um cara que, ele, na verdade, ele enganou o país, ele ludibriou todos nós, ele enganou a nação, porque ele é uma pessoa, ele é um rato de porão. Ele é uma pessoa que anda pelas sombras, né, e que hoje, com o poder que tem na mão, está promovendo esses absurdos todos que nós estamos acompanhando todos os dias. Né? Valdo Açaí, Rachadinha, Golden Shower, COAF, Lei de Abuso de Autoridade, Fundão Eleitoral, o Aras na PGR, tentou implantar o juiz de garantias, cargos para o Centrão, gripezinha, expulsou praticamente o Sérgio Moro do governo dele. Enquanto ele não viu o Sérgio Moro sair, ele não sossegou. Cloroquina, não explica os 89 mil do Queiroz, né? A fritura que ele vem fazendo. Na conta da primeira-dama. 89 mil na conta da primeira-dama. Da primeira-dama, perdão. Na conta de Michele. A fritura do Paulo Guedes, né? Esse Cássio com K, como você bem falou, no STF, aquele abraço que ele disse que foi um abraço hétero no Toffoli, né? E ele se orgulha hoje de ter acabado com a Lava Jato. Independente de problemas que a Lava Jato pode ter tido, Neumann, ele se orgulha do que o governo dele acabou com a Lava Jato. Mas se eu colocar aqui agora no seu programa, eu coloco alguns vídeos, você mesmo pode ver o Bolsonaro fazendo propaganda da Lava Jato, apoiando a Lava Jato, para poder se eleger. E aí diz que no governo dele não tem corrupção e ele não precisa da Lava Jato. E aí a gente encontra um senador, né, com R$ 32.500, líder do governo dele, né, dentro das calças, na cueca. Quer dizer, ele não tem o discurso. O Bolsonaro vai chegar em 2022 sem discurso, porque tudo que ele prometeu para o povo brasileiro, ele não cumpriu. E muito pelo contrário, ele vem fazendo diferente, vem deixando os aliados pelo meio do caminho, vem humilhando os aliados que ele pode humilhar, vem esquecendo aqueles que trabalharam por ele, que ajudaram ele, e para, no final, se juntar, né, ao Centrão, porque ele sabe que ele não tinha base nenhuma, e sem o Centrão, Bolsonaro já teria caído. Não sei se você sabe, em cima da mesa do Rodrigo Maia tem 49 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Entre esses 49, tem 3 que são meus. Né? E o Rodrigo Maia não leu nenhum pedido desse, não colocou para frente nenhum pedido desse, e o Rodrigo sai em janeiro, e eu tenho certeza que até lá nenhum pedido desse será colocado em pauta e será lido. Né? E temos também aí um outro golpe feito por um colega seu, lá na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que eu conheço muito bem, e que é o líder do governo, e que, na verdade, é, digamos, o grão-vizir aí do califado de Bolsonaro, prevendo uma nova Constituição. Eu cobri a Constituição como editor político do Estadão, sou contra essa Constituição. Agora, essa Constituição é a única coisa que nos serve para evitar que o Bolsonaro dê um golpe. A tentativa Sem dúvida.
a tentativa do Ricardo Barros, que é baixo clero até na definição, é exatamente fazer um projeto do Bolsonaro, que esse projeto está refletido no discurso do Eduardo Bananinha, na palestra, dizendo que para fechar o Supremo bastava um cabo, 2 soldados e um jipe, que está nas manifestações que ele e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, sobrevoaram com um helicóptero, apoiando na esplanada do Ministério. As manifestações antidemocráticas, que foram muitas. Pois é. E agora vem esse projeto de Constituição que foi recebido com muito alarde, mas eu percebo, deputado, que fora poucas vozes como a sua, inclusive a esquerda, que está toda aliada ao Bolsonaro no que eu chamo de bolsa-lulismo, e agora eu posso acrescentar para bolsa-maluf-lulismo ou bolsa-lula-malufismo, ninguém reage ao Bolsonaro. 40 e quantos pedidos aí de impeachment? 49? 49 pedidos de impeachment, crimes de responsabilidade cometidos um atrás do outro, como essa agressão, que está todo mundo dizendo que é uma agressão ao povo maranhense, e eu acho que é uma dupla agressão, porque é ao povo maranhense e à comunidade homossexual, que existe, inclusive, uma decisão do Supremo de que homofobismo é um crime semelhante ao racismo, e ninguém se move contra o Bolsonaro, ele fica como folclórico, inclusive porque a esquerda não pode falar nada, porque o Lula era mais homofóbico do que ele. Então, o que é que o senhor acha disso? Há uma possibilidade de assumir lá um presidente da Câmara que bote para andar algum processo desse, ou o Centrão não deixa? Não, eu acho que não existe a possibilidade nesse momento, nem com os próximos presidentes, né? A maneira como o Bolsonaro se cercou, militarizou o palácio, né? Fez esse acordão, né, com o Centrão. Hoje ele é refém do Centrão, ele não governa, né, sem o Centrão falar com ele. Eu acho que a nossa Constituição é uma Constituição forte, nós devemos e temos nela a única esperança para que a gente não sofra um golpe, né, como muitas vezes a gente viu que estava se desenhando, culminando inclusive com aquele bombardeio em cima do STF, né? Que foi uma cena, talvez uma das cenas mais absurdas que eu vi nesse processo todo. Mas fica difícil. Eu acho que o deputado Ricardo Barros ele se antecipou a um processo como se ele fosse ali a voz do Bolsonaro, na verdade, né? O que está ali por trás é isso. Acho que o Ricardo Barros ele tem que ter mais calma, pensar melhor no que ele veio propor. Ele, inclusive, viu uma entrevista dele dizendo que as pessoas tinham gostado. Eu não conheço ninguém que gostou dessa declaração que ele falou. Só quem deve ter gostado é aquela curriola em Brasília que hoje dirige o país, né? Mas, com certeza, todos esses atos que nós vimos, antidemocráticos, pedindo fechamento do Congresso, AI-5, e com a presença do Bolsonaro, realmente ali, se nós não tivéssemos batido de frente, e nós, quando eu falo, eu e alguns outros parlamentares, e a imprensa, e jornalistas como você, né, pessoas que têm a responsabilidade e a voz atuante, nós teríamos passado por um momento muito difícil ali, porque foram várias manifestações, uma atrás da outra, com a presença, com o apoio do Bolsonaro, com o apoio de deputados e pior ainda, financiado por alguns deputados e organizado por assessores de deputados, que são assessores que deveriam estar na Câmara e estavam na rampa organizando as manifestações. Né? Estavam na rampa organizando essas manifestações onde eles deferiam ataques a parlamentares, senadores, ministros,
a mulheres, agressão às mulheres. Tiveram mulheres que foram agredidas, mulheres lavajatistas, mulheres que são a favor da Lava Jato, do Sérgio Moro, foram agredidas nas ruas. E eu não estou criando aqui um factoide. Nós temos imagens, nós temos aí filmado essas mulheres apanhando nas ruas, militantes que não concordam com o governo Bolsonaro sendo ameaçados, sendo agredidos, bomba em cima do STF, né? Faixas pedindo o AI-5, fechamento do Congresso, e o pior, parlamentares na rampa com seus assessores organizando e apoiando tudo isso, e o presidente rindo da nossa cara, né? Então, a gente precisa realmente mudar essa história, a gente tem que ser forte, a gente não pode, nós não podemos nos calar nesse momento. Eu não vou me calar diante de tudo isso que eu tenho visto, porque realmente não foi assim que eu entrei lá, achando que poderia, de alguma forma, não sei se eu fui ingênuo ou inocente, né? Mas eu achei que seria diferente. Lá, realmente, o sistema é violento e você tem que optar por um lado ou outro, né? Se você optar pelo lado de não ficar no sistema, você vai apanhar, que é o que acontece comigo, né? Muitas vezes não sou recebido por ministros, né? Tenho minhas agendas bloqueadas, fui expulso a pedido do Bolsonaro do PSL, né? E graças a Deus eu saí, fui o primeiro a sair, porque eu enxerguei isso em dezembro de 2018, eu entendi que eu tinha entrado numa roubada, que eu tinha entrado numa furada, que eu tinha sido enganado, que eu tinha sido ludibriado. Eu ali, em dezembro de 2018, na transição do governo do Temer para o governo Bolsonaro, dentro do complexo do Banco do Brasil, eu vi uma cena que me chamou a atenção, e eu nunca falei isso para ninguém. Eu estava no corredor do Banco do Brasil, já dentro da transição, e entraram diversos homens de terno e vários militares também uniformizados, da Marinha, do Exército, enfim, o ministro Fernando Azevedo veio no meio, enfim. E aí o Bebiano veio junto. E, de repente, todos foram entrando para suas salas. Cada um foi entrando para uma sala, foi entrando e sobrou só o Bebiano no corredor. Aí eu estava de frente para o Bebiano, aí eu perguntei ao Bebiano, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, e aí, chegou agora? Eu cheguei. Falei, onde é a sua sala? Ele falou, eu não tenho sala. Aí eu falei, como você não tem sala? Vieram 30 homens agora com você, todos entraram para uma sala. Ele falou, eu não tenho sala, Flávio. Ninguém me deu sala, ninguém falou para mim ainda o que eu vou fazer aqui. Pô, o Bebiano, que foi o cara que acompanhou o Bolsonaro 26 horas por dia. Entendeu? Só faltou dormir com o Bolsonaro. Pô, ele não tinha sala dentro da transição. Isso me chamou muito a atenção, Neumann. Eu fiquei muito chocado com isso. O deputado, eu vou lhe falar uma outra coisa muito chocante, que é a seguinte: o Bolsonaro não privatizou o Correio, não privatizou nada, né? Agora quer privatizar as UBS. O SUS. As UBS do SUS, ou seja, uma forma de entrar no SUS, dando a oportunidade do Paulo Guedes privatizar o SUS. Foi, recuou, voltou, e agora voltou do recuo. Existe a possibilidade de uma reação de algum grupo de deputados que sabem da importância do SUS? O SUS é o maior programa de distribuição de renda do mundo, reconhecido fora do Brasil. Aí chegam esses bandidos e querem privatizar o SUS. Por quê? Se vai dar o dinheiro do Estado para os empresários construírem as UBS, por que não constrói as UBS? Só pode ser para facilitar a vida de empresários como o filho de Chico Rodrigues. Qual é a reação que o senhor vai ter e a Câmara vai ter a essa tentativa espúria que o Bolsonaro não tem privatização nenhuma, com a camisa do Sampaio Correia? Que coisa ridícula! Que coisa ridícula! Não, então, com toda certeza, nós já estamos nos movimentando para pressionar
inclusive documentando já isso, para que a gente possa pressionar e fazer com que essa ideia, né, essa manobra, esse golpe, né, absurdo não aconteça. Existe um grupo de deputados, inclusive deputados experientes, já me chamaram essa semana e eu já assinei, inclusive, documentos, ofícios, para que a gente possa pressionar de uma maneira muito forte para que isso não progrida, né? Para que essa ideia do Bolsonaro ela não venha a se estabilizar dentro desse governo confuso, né? Dentro dessas ideias espúrias que, né, o Bolsonaro, e muitas vezes apoiado por pessoas que estão ali dentro só pensando na forma de como ganhar dinheiro, né, ela progrida. Você pode ter certeza que vai ter luta, vai ter guerra, vai ter muita discussão sobre isso. Nós não deixaremos ele fazer isso da maneira como ele pensa que vai fazer. Não será fácil. A vida do Bolsonaro não será fácil até 2022. Outra coisa, deputado. O senhor representa São Paulo. Como representante do povo de São Paulo, como o senhor vê o tratamento que Paulo Guedes deu ao povo de São Paulo, atribuindo a si próprio ao presidente ter dado dinheiro a São Paulo? Deu dinheiro nenhum. A lei manda dar o dinheiro. Foi feito um acordo com governadores. E que agora não tem dinheiro para vacina. Qual é a reação da bancada de São Paulo, seja qual for o partido, a essa agressão ao povo de São Paulo, aos eleitores de São Paulo, que são maioria nas unidades da Federação do Brasil e que os senhores são os representantes dele? Bom, eu quero lembrar você, né, e as pessoas que estão assistindo a gente, que já no passado o Bolsonaro já tinha virado as costas para o estado de São Paulo na campanha. Ele poucas vezes esteve no estado de São Paulo ou em algumas cidades de São Paulo para fazer campanha. Ele se virou contra o estado de São Paulo, para começar o assunto. Segundo, Bolsonaro é uma pessoa que não é confiável, nós não podemos confiar nele. Ele está tentando, nesse momento, com a questão da vacina, ele tentou, de alguma forma, polarizar, né, politizar a questão da vacina. A vacina não é da direita, não é da esquerda, não é do centro, não é do Bolsonaro, é do povo brasileiro, é uma questão de saúde, é uma questão de salvar vidas. Nós entendemos isso, e por isso eu fui o único, talvez o único, e fui até alertado por isso, que eu enviei um ofício meu para o STF, para os ministros do STF, para a OAB, para o Rodrigo Maia e também para o Alcolumbre, exigindo, solicitando e exigindo que nós não deixássemos que isso acontecesse, né? Que essa politização, que essa marcação, que essa vingança pessoal, porque ele chama de vacina do Dória, ele fala que é a vacina do Dória, ele não está preocupado com o povo brasileiro, ele está preocupado com a questão de 22, ele está preocupado com o que o Dória está fazendo, enfim. Então, eu fui o único deputado que tomei essa iniciativa de enviar para todos esses poderes, né, pedindo, alertando, solicitando, exigindo que não deixássemos que o presidente andasse com essa ideia dele, né? Tomei essa atitude, independente de qualquer coisa. 3 dias depois, eu vi que o STF pretende levar para plenário, né, essa situação. Então, assim, eu tenho atuado da maneira como eu posso atuar, eu tenho buscado, né, me posicionar. É muito difícil você se posicionar contra o governo, né? Existe uma militância muito grande nas redes sociais, são ameaças todos os dias, são xingamentos, ameaças à família. É uma coisa bem difícil de lidar, né? Mas eu, graças a Deus, eu vim da carreira,
né, artística, enfim, e isso hoje, essa questão das redes sociais, elas não me amedrontam, né? Eu lido bem com isso, mas é difícil. Né? E eu tenho me posicionado dessa maneira, né? Tenho cobrado, tenho ligado, tenho falado, né, com as pessoas, com as autoridades, enviei também para o Felipe Santa Cruz, para o presidente da OAB, pedindo a todos para que pudessem se juntar e intervir contra essa loucura, né, ideológica, do Bolsonaro em não querer comprar. Primeiro fez um acordo, ele desmoralizou o general-ministro, o Pazuello, que está lá e que é teleguiado pelo Bolsonaro, né? Infelizmente, nós não temos, porque eu lembro a vocês todos que ele falou que todos os ministros dele seriam indicação técnica. E você vê hoje que não é. Isso é mentira dele. Mais uma mentira que ele pregou. E ele acabou humilhando o Pazuello, né? Porque o Pazuello já tinha se comprometido a um acordo, né, com o governo de São Paulo. Autorização dele. Com autorização dele. Com autorização do Bolsonaro. Que é, além do mais, um cara que não cumpre acordo mesmo. Agora, eu não queria terminar essa entrevista, deputado, sem falar talvez aquela que seja dos seus 500 projetos, o projeto mais importante. O senhor é o autor da lei Aldir Blanc, que Deus o tenha, grande letrista. O senhor conheceu o Aldir? Grande, um poeta maravilhoso. Sim. 3 bilhões, né? Agora tem um problema maior aí que eu vou jogar no seu colo. Um puxa-saco chamado Paulo Guedes está inventando a possibilidade de pegar dinheiro cobrando imposto de livro. Isso vai levar a indústria editorial brasileira à falência. Eu entrevistei, na semana passada, deputada, a escritora Nélida Pion, e ela fez uma imagem muito bonita, como sempre lhe convém, né? Bela entrevista, aliás. Obrigado, deputado. O livro é o pão, a mesa, é o pão do cérebro. E não é possível que o Poder Legislativo cometa o arbítrio que somente um governo de um analfabeto, com um ministro da Economia que também é um analfabeto funcional, permita aumentar preço de livro num país que precisa tanto de cultura como o Brasil. Eu posso te garantir que isso não vai passar na Câmara, posso te garantir que não vai passar, mesmo ele com o Centrão do lado dele, não vai passar isso na Câmara, nós não vamos deixar passar. Diga-se de passagem que foi uma luta muito grande para a aprovação dessa lei, Aldir Blanc. Assim como eu, existem outros deputados também que trabalharam, que foram autores nessa lei. Foi difícil, Bolsonaro não gosta de cultura, Bolsonaro não gosta do esporte, ele está se vingando da classe artística, né, quando ele coloca, você vê que ele acabou com o Ministério da Cultura, transformou numa secretaria, e até hoje nenhum secretário de cultura dele deu certo ali. Ele começou com o insosso do Osmar Terra, né? Um sujeito traidor, que não honra o que fala. O Osmar Terra, do Osmar Terra foi para o Henrique Pires, que era assessor do Osmar Terra, não deu certo. Eles vieram aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, buscar um cara desconhecido chamado Ricardo Braga, que veio de um banco. Esse cara não deu certo. Aí veio aquele que cometeu aquele absurdo, aquela frase, esqueci até o nome, do Roberto Alvim, né? A frase do Goebbels. O discurso do Goebbels, do Hitler. Isso, o Roberto Alvim, que também era uma coisa extremamente ideológica, absurda, e aí veio parar no Mário Frias, que caiu de paraquedas ali. Não, seja, esqueceu a Regina Duarte. A Regina Duarte. A Regina Duarte, eu esqueci que ela não foi secretária. A quem ele prometeu a Cinemateca. E a Cinemateca não era um cargo a ser indicado por ele. É um verdadeiro farsante. Fechou. E a Cinemateca nem está funcionando. Eu até esqueci da Regina Duarte, porque foi um desastre.
Infelizmente, a Regina Duarte jogou 50 anos de carreira dela no lixo, entendeu? Ao acreditar no Bolsonaro. A mesma coisa ele vem fazendo, o Neumann, só para não alongar nosso papo aqui, com o esporte no país. O esporte, por causa da pandemia, os atletas profissionais, os atletas não profissionais, os amadores e etc., os campeonatos pararam, não existe premiações, os treinadores tiveram que parar os treinos dos atletas, os patrocinadores foram embora, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ou seja, a classe esportiva ficou amíngua, né, no país. Então, nós preparamos, o Felipe Carreira preparou um projeto, deputado, e eu fui o relator, aprovamos 1 bilhão e 600 milhões para ajudar os atletas no país, assim como fizemos com a cultura. Mas isso foi uma guerra, foi uma luta. E o país, você sabe, é um celeiro cultural de medalhas, de bons atletas, né, de pessoas esforçadas que vêm de baixo. E a gente teve que lutar para poder, de alguma forma, dar algum conforto à classe cultural e à classe esportiva, porque o governo dele não olha para a cultura e não olha para o esporte, o que é um absurdo no país. Você vê que qualquer outro país sério, né, luta pela cultura, luta pelo esporte, coisa que o Bolsonaro não faz. Bom, nós terminamos aqui a entrevista com o deputado, uma entrevista maravilhosa com o deputado Alexandre Frota, que deixou no ar agora, eu quero terminar aqui, deputado, porque o senhor deixou no ar uma perspectiva terrível. Uma Olimpíada do Japão sem medalhas. Sem dúvida. Deputado, me deu vontade até de chorar, viu? Sem dúvida, deputado, sem dúvida. Não existe apoio. Deputado, foi uma honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado pela grande contribuição que o senhor trouxe à crítica desse país perdido nessa guerra absurda, né? Que se resume uma guerra contra a vacina. Nunca ouvi falar nisso. Eu ouvi em 1904, e que o Rodrigues Alves foi o presidente da República que evitou a derrota da vacina e prestigiou Oswaldo Cruz, enquanto o Bolsonaro faz exatamente o contrário. Eu só quero agradecer muito ao deputado Alexandre Frota por ter presenteado uma parte do seu tempo. Olha, o tempo dele é muito. O cara que fez 500 projetos não deve ter lá muito tempo. Então, se ele deu tempo para conversar com a gente, é porque ele acredita na livre informação, no livre debate, que é o que está faltando no Brasil e que eu acho que as entrevistas... Eu estou lançando agora, viu, deputado, um livro chamado Neumann Entrevista. São 70 entrevistas que eu fiz no meu blog, pela editora Almedina, uma editora portuguesa que está completando 70 anos essa semana. Agora estou lançando 2 volumes. Parabéns. Entrevistas cada volume, e que retrata bem essa fase do Brasil, da transição do Temer para o Bolsonaro. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, em nome de todos os meus inscritos, em nome de todos os que vão aqui acessar essa entrevista. Eu tenho certeza que aprenderão muito com ela. Muito obrigado, deputado. Eu quero agradecer a você a oportunidade. Para mim foi uma honra falar com você, falar com o seu público. Quero aproveitar e deixar claro aqui para o seu público que eu continuo sendo o mesmo Alexandre Frota, o mesmo lutador, o mesmo guerreiro. Eu não mudei. Quem mudou foi o Bolsonaro, quem mudou foi o governo Bolsonaro. Eu peço desculpas, inclusive, aos brasileiros aos quais eu fiz acreditar que um dia poderia ter dado certo esse governo absurdo. Então, eu peço aqui, mais uma vez, né, ao vivo, aqui, desculpas por ter errado nesse momento. E o que eu tenho que fazer agora é prospectar um futuro, lutar nesse presente e tentar, né, de alguma forma, combater esses absurdos. E para mim foi uma honra ter batido esse papo contigo. Eu sou seu fã, tive a oportunidade de te falar isso há uns meses atrás. E muito obrigado por essa oportunidade.